Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Paulo Renato, faço parte do projeto do Laboratório Label, que é um grupo de alunos orientados pela professora doutora Kátia. E eu venho trazer para vocês hoje a primeira aula do primeiro módulo do programa de aprendizado em manufatura aditiva. Então, hoje, nosso tema é manufatura aditiva, surgimento da impressão 3D na indústria 4.0. Então, o que é o Label? O Label foi uma iniciativa da professora Kátia, de juntar alunos bolsistas PUB e oferecer programas de aprendizado em softwares livres ou de temas relacionados ao universo da engenharia, dentro da faculdade, de maneira extra, e que abordassem conhecimentos pertinentes e que talvez não fosse tão abordados dentro dos conteúdos da grade. Então, a gente conta hoje com dois espaços lá na faculdade, no campo, na área 2, do DEMAR. Então, um é o Hertzmaker, um espaço que a gente conta com uma máquina de corte laser lá e ferramentas em geral, como furadeira, bancadas e entre outras. E o espaço Labore, em que a gente tem uma impressora 3D e um espaço com computadores, impressora comum, scanner, data show para fazer apresentações, caixa de som, conteúdos multimídia, de forma a atender os alunos da instituição. E vamos dar continuidade dar início, à nossa aula de hoje. Então, quais serão os tópicos abordados? Os métodos de fabricação. Então, eu quero passar com vocês quais os métodos tradicionais de fabricação, falar um pouquinho também sobre as revoluções industriais e o que elas mudaram na forma com que o ser humano ele manufatura os seus produtos. Aí também explicar o que é manufatura aditiva e como que ela surgiu, quais foram os seus avanços ao longo do tempo e como que ela se encaixa nessa nova indústria que a gente está vivendo essa revolução. Então, o que é a manufatura? A transformação da matéria-prima em produtos. Então, a gente tem as técnicas tradicionais e também a gente teve as revoluções industriais, Então, o ser humano ele passou de ser um artesão, aquele que construía o material, ele com as próprias mãos construía o seu produto, para ele a comandar máquinas, a controlar máquinas que controlam os processos, e aí que essas máquinas e esses processos que fazem os produtos. Ele passou de uma característica muito mais construtor para gestor ali da produção, O próprio chão de fábrica, muitas vezes, ele trabalha com a máquina, que é a máquina que está produzindo, Então, é isso aí que as revoluções industriais trouxeram um maior nível de automação e maior distanciamento do ser humano com relação ao produto que está sendo fabricado. As técnicas tradicionais de fabricação, elas são técnicas que já são utilizadas há muitos anos, E tanto pelos profissionais quanto pelas indústrias no geral, que visam sempre transformar a matéria-prima em produtos. Então, aí a gente tem operações, de processamento, operações que transformam a matéria-prima, e operações de montagem, operações que você faz uma peça a partir de montagem de outras peças, Você une partes. E aí você consegue alcançar geometrias mais complexas, a partir desta montagem, ou a partir de um bom processamento. Durante o processo de fabricação, acontecem a mudança a transformação das propriedades físicas, deste material e também a mudança das propriedades geométricas. Aí a gente tem processos de modelagem, melhoramento
essas propriedades físicas, né, e tratamento de superfícies. É importante que o tratamento de superfícies, né, todos os processos, eles não são únicos, né, para você obter um produto. Na grande maioria das vezes, são vários processos para você chegar no produto final. E os processos de modelagem, né, são técnicas de construção da geometria do produto. Então, a gente tem processo de solidificação, que a gente tem a fundição de metais, a injeção de plástico, a moldagem em fibra de vidro e metalurgia do pó. Aqui, tanto nesses 4 itens agora, a gente tem também a atuação da manufatura aditiva, que vocês vão ver lá, fazendo esses moldes fazendo os moldes para esse tipo de processo acontecer. Né? Então, de repente, você vai fazer injeção de plástico, você precisa de uma forma. Essa forma pode ser feita a partir de manufatura aditiva. Né? A fundição de metais também, você faz essa forma, né? Essa forma aqui, digamos assim, você faz ele por manufatura aditiva e aí depois você faz por fundição de metais a peça que você vai fazer. Então, é um uso indireto da manufatura aditiva também para gerar produtos, não só produtos finais. Processo de remoção de material, né, o torno, a fresa, você fazer retífica, você vai estar sempre removendo o material, então você transforma um tarugo numa turbina, você transforma um tarugo num cano, numa rosca. Processo de deformação via conformação mecânica, então você tem um elemento aqui, né, com a forma com que você deseja, e aí você, por pressão, por atuação da força, né, você deforma essa chapa, né, então processos de estampagem, processo de forjamento, né, a laminação, então aqui também a manufatura aditiva ela pode entrar, fazendo essas formas cada vez com geometrias cada vez mais complexas, né. Agora, o melhoramento de propriedades físicas, aí o principal método seria o tratamento térmico, né, você organiza essa estrutura molecular, né, você aquece e resfria lentamente, ou você aquece e dá um choque térmico, isso tudo gera maior dureza ou maior plasticidade para a sua matéria, para o seu produto. O tratamento de superfície, né, são processos no quais o material ele recebe uma adição ou a remoção de material, visando proteção e adequação para suas aplicações. Então, você pode ter aí, tratamentos eletroquímicos que vão depositar materiais que vão defender essa superfície de um ataque corrosivo, seja de um elemento básico, ácido ou mesmo abrasivo, ou o próprio revestimento com tintas mesmo, né? A gente vai ver também que todo o processo de produto, ou a grande parte deles, está assim sujeito a um tratamento de superfície e isso prolonga muito a vida útil dos seus produtos. Agora, quanto ao processo de montagem, né, a gente tem processos de união permanente, processo de fixação mecânica, como eu havia dito, processos que montam geometrias complexas a partir de geometrias mais simples, processos de união permanente, né, isso a gente vai unir, eles não poderão mais ser soltos, processo de soldagem, de brasagem ou de colagem, e aí também o parafusamento ou arrebitagem, processos a partir de fixação mecânica, né? Então, aí também a gente pode estar fazendo uma peça a partir de uma usinagem, 2 peças a partir da usinagem, e fazer a união delas e criar uma geometria complexa a partir disso. Mas aí tem seus prós e contras também, né? Às vezes a junção aqui gera um efeito, uma maior fragilidade, que para uma aplicação específica, por exemplo, não possa ser feito dessa forma, e aí a manufatura aditiva ela vem para gerar geometrias complexas de maneira inteiriça. As revoluções industriais transformaram a capacidade humana, né, de fabricar e de criar objetos, produtos e seus bens de consumo. Na primeira revolução industrial a gente teve aí um impacto social muito grande, né, então de um lado também a gente teve aí uma expansão da riqueza, uma expansão da produção, né, então
A locomotiva a vapor, ela trouxe matéria-prima e principalmente fontes de energia, como carvão, de lugares distantes até a fábrica e também levou os produtos da fábrica para lugares distantes. A máquina a vapor possibilitou também processos muito mais pesados, né? Um maquinário pesado, que ele pudesse funcionar. Na segunda revolução industrial, aí a gente até começou a ter processos mais estruturados, mais organizados, né? As linhas de montagem começam a surgir. A gente já tem o consumo de combustível, a gente já tem a entrada do petróleo, a produção de energia elétrica. Então, aqui o ser humano ele já começa a ser também mais peça gestora desse processo. Ele controla as máquinas que fazem a produção. Na terceira revolução industrial agora, um uso muito maior da tecnologia, equipamentos agora de automação. A gente tem um avanço aí da indústria química, um avanço da indústria da informática, né? Então, uma revolução que a gente viveu a partir do final da Segunda Guerra Mundial e ainda a gente está no final dela e entrando para o que a gente pode considerar como a quarta revolução industrial. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E num contexto aí de evolução tecnológica, né, o que é a manufatura aditiva, né? Primeiramente, o que é, depois a gente entra no contexto de novo, na definição. Então, a gente tem um objeto com geometria complexa, é um modelo virtual dele, aí você passa ele por um software fatiador, que ele vai dar as coordenadas de cada camada, né? Então, fatiador, porque ele fatia em várias camadas. Aí você vai ter o próprio processo de impressão e depois a obtenção final do seu objeto físico, né? Quais são os benefícios dos objetos com geometrias cada vez mais complexas? A redução das etapas de fabricação. Então, você pode produzir um objeto todo por um único método e também o alto grau de automação desse processo, né? A impressora funciona sozinha, praticamente, né? Você insere as informações todas nela e depois ela faz o processo de maneira automática. Então, um pouco do histórico aí, né, de como que surgiu a manufatura aditiva. Então, a gente estava falando dos avanços tecnológicos, de como que foi para o ser humano, os avanços que ele teve, e a fotoescultura, né, começa lá atrás, o que a gente vai abordar, o que foi essa fotoescultura, e a topografia também envolvida, até que século XIX, a gente entra no século XX aí, com essas duas técnicas aqui, né, dando maior base para a manufatura aditiva de hoje, aí 1951, 1968, até chegar no 1987 com a implantação da técnica do SLA, né, a estereolitografia. Mas o que é importante dessa linha aqui é que a manufatura aditiva ela não começa do nada, né? Ela tem uma origem que não tinha esse nome, não tinha esse conceito, mas que aos poucos a técnica foi se aprimorando, né? Até chegar na complexidade que ela tem hoje. Então, qual que é a técnica da fotoescultura? Então, a gente tem a obtenção da imagem a partir de diversas câmeras aqui, né, captando a imagem por diversos ângulos, e elas eram usadas depois como referência para fazer uma espécie de fotoescultura. Então, aqui ainda é um processo de remoção, né? Mas aí a captação da imagem e a reprodução de um objeto em 3 dimensões, que é o mais interessante dessa técnica. O carinha que tinha uma geringonça aqui, em que a imagem que ele tinha aqui com esse ângulo, ele conseguia fazer o contorno na peça dele e gerar a forma com que ele estava esperando, né? E aí depois a topografia, né? Então, em 1890, o Joseph Blanter, ele pega discos de cera, né, com o contorno dessas curvas de nível e faz a sobreposição delas, né? Então, elas eram empilhadas e formavam um mapa de relevo topográfico em 3 dimensões, né? Então, aí, nesse caso, ele podia ser usado cera, papel cartão,
ou placas de outro material, tá? É importante eu comentar agora também que, assim, esses métodos não foram os únicos, né? Assim, eu listei alguns como alguns dos principais, mas também vocês podem encontrar outros métodos também que fizeram parte, que foram paralelo ou que vieram antes, né? Ou mesmo depois dessas técnicas que estão sendo apresentadas aqui. Temos a fotoescultura junto com a topografia, né? E agora a gente já tem o uso da luz negra, criando linhas de contorno no objeto produzido, e essas linhas, elas marcavam as folhas, e essas folhas seriam cortadas e empilhadas, ou projetadas sobre o material que seria esculpido. Então, aquela ideia de se acrescentar camadas com a topografia foi unida àquela ideia de se obter a perspectiva da imagem a partir de diferentes ângulos. Os princípios da estereolitografia, né? Então, Muns, em 1951, ele mistura uma emulsão fototransparente com agente fixador e submete a incidência de uma luz. E essa luz ele vai fazendo a aglutinação dessas partículas e você vai criando uma sucessão de camadas e você vai crescendo um objeto, né? Como um começo aí da estereolitografia. A inserção dos feixes de laser, né, o 1968, no caso a energia de sobreposição desses feixes era usada tanto para aglutinar um polímero fotossensível, né, quanto para esculpir uma peça a partir da degradação da superfície. Então, ao mesmo tempo que você poderia estar, digamos assim, fundindo esse polímero e aglutinando ele no exato ponto de convergência desses feixes, você também podia estar fazendo a remoção desse material pela maior energia naquele ponto, e você estaria esculpindo o material. Então, isso aí também evolui para técnicas bem bacanas, bem complexas aí, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente. Fotoescultura, o cara lá da Mitsubishi Motors, o Matsubara, ele usa resina misturada com partículas de refratário para ser curada a partir da emissão de uma fonte de luz projetada. Então agora você também tem você projeta a luz, essa luz ela cura essa resina que está junto com partículas, e aí você tem uma formação de objeto sólido por camadas. A fundição de pó. Então aqui agora a gente já tem um ambiente com atmosfera controlada, a gente tem uma matriz, a gente tem a convergência entre feixes de laser, né, aqui, e a gente tem um dado material pulverizado aqui, agora nesse ambiente, ele é fundido na superfície de uma matriz, e aí você cria a geometria nessa matriz. E técnicas de laminação, o Takeo Nakagawa, lá da Universidade de Tóquio, em 1980, ele começa a fabricar moldes para injeção a partir da adição de camadas usando técnicas de laminação. E ele usa a laminação para a produção de ferramentas de estampagem. Então, ele fabrica os seus moldes a partir da adição de camadas que vieram a partir do processo de laminação. Então, também ele está aí consolidando o uso dessa tecnologia para fabricar ferramentas de estampagem. É um uso bastante importante da manufatura aditiva na indústria, né? É a polimerização por feixe ultravioleta, o Herbert da 3M, um sistema de prismas controlado digitalmente, agora que a gente já teve lá, lembra que é o avanço da terceira revolução industrial, a informática. Então agora a gente tem esse controle digital para ser usado para direcionar o posicionamento de um feixe ultravioleta que polimeriza o material acrescentado camada por camada.
Então, agora é o controle computadorizado dessa emissão do feixe ultravioleta, e esse feixe, ele polimeriza o, o material camada por camada, né? Isso em 1982. E em 1987, né, a 3D Systems confirma, oficializa a tecnologia LSA e começa a desenvolver os primeiros equipamentos para uso comercial, né? E aí acelera, né, agora começa a corrida também para acelerar o desenvolvimento desses equipamentos para uso em geral, né? E como que a gente tem a classificação dessas tecnologias, né? A gente poderia classificá-las quanto ao tipo de material usado, né? Mas hoje eu estou trazendo para vocês a classificação que a ISO adotou, né, lá desde 2015, a norma ISO STM 52900 de 2015, em que ele classifica a partir do princípio de processamento das camadas. Então a gente tem aí 7 classificações, e essas 7 a gente vai estar vendo agora na sequência. Então, fotopolimerização em Cuba, a técnica é a estereolitografia. Então, você tem aqui um tanque de resina, em que ele recebe essa luz, ora, por baixo, né? Então, ela projeta o desenho, ou ela projeta o seu desenho, e essa camada, ela é inteiramente construída, e aí a mesa é puxada para cima, e você vai camada por camada. Essa técnica, ela adquire uma precisão muito grande, né, da ordem dos décimos de milímetro, e pode ser um processo que gera a superfície, o acabamento da superfície muito bom, né, porque as camadas são muito finas. Então, a luz emitida aqui por baixo, ou a luz sendo emitida por cima e esse objeto crescendo para dentro da cuba, né. A gente tem também a extrusão de material, a técnica FDM, modelagem por fusão e deposição, a técnica mais utilizada hoje no Brasil e é uma das mais difundidas também no mundo. Por quê? Pela sua maior facilidade, né, pelo seu menor degrau de aprendizagem, pela maior facilidade de obtenção de matéria-prima de qualidade. Então, nesse processo, o material, que normalmente, mas pode ser de outra forma, tá? Mas normalmente ele é um rolo com filamento. Esse filamento ele é tracionado por um tracionador, ele é extrudado na cabeça de extrusão aqui, então ele é fundido, e ele derretido, ele passa a ser adicionado camada por camada, a camada de cima ainda está mais, digamos assim, mais aderente, mais mole, e a camada de baixo ainda está um pouco, então a própria são polímeros termoplásticos, né, polímeros que eles fundem, mas ao passo que eles se resfriam e eles voltam ao estado sólido, eles não perdem propriedade, e então aí eles fazem a adesão de camada por camada nesse sentido. E aí algumas máquinas a mesa desce e a peça cresce, em outras a cabeça vai subindo e a mesa fica numa posição estática. E aqui objetos também de geometrias bastante diversas, pode ser necessário o uso de suportes também, mas e aí a gente detalha mais à frente nos outros módulos do curso. A classificação agora por jateamento de material. Então aqui a gente faz o jateamento do material que vai ser que vai dar origem à peça. Então a gente tem finas camadas de material sendo pulverizado. Essa impressão ela pode ser colorida também, e esse material ele recebe a incidência de uma luz, né? Essa luz pode ser luz ultravioleta ou a luz de uma outra característica, mas a intenção é que haja a aglutinação desse material, né? Então que ele seja solidificado. E ao passo que a máquina vai
vai subindo, vai tendo vai crescendo o objeto. O jateamento de aglutinante. Então, aqui nesse processo, a gente tem uma mesa que tem a matéria-prima, um pó, digamos, branco, e aí o aglutinante, que é o que vai fazer essa aderência, aí ele vem colorido e a gente consegue a obtenção de formas coloridas. Diferente da técnica anterior, que você ejeta o próprio material que vai construir a peça, aqui a gente ejeta o aglutinante que vai fazer esse particulado aqui, ele está aderindo às camadas. A gente consegue também formas geométricas muito interessantes com ela. Técnicas de fusão de leito de pó. Então, aqui nessas técnicas, a gente tem uma cuba com um material metálico em pó. Agora a gente entra nas questões de qual a dificuldade de se obter essa matéria-prima, né? Então, a granulometria tem que ser muito bem definida, muito bem controlada. E aí você tem a incidência desse raio laser de alta potência e a fusão desse material, né, de acordo com a geometria estabelecida. Então, o raio laser passa, desenha, faz o contorno dessa geometria, o material joga mais matéria em cima, essa mesa que desce, a cuba fica mais funda, vem outra camada, gera outro desenho e o objeto vai sendo construído. A gente tem algumas técnicas aqui, a citrização seletiva laser é uma delas. Agora também a adição de lâminas. Nesse processo você tem rolos de material e aí ele vai sendo aberto como se fosse aqui uma única folha, e você corta o desenho e você vai fazendo a sobreposição desses desenhos cortados. Muito parecido com aquilo da topografia, né? Lá antigamente. Agora, a deposição com energia direcionada. Então, a gente tinha a fusão de leito de pó e a gente tem também a deposição por energia direcionada. Esse método é bem interessante, ele parece também com um daqueles que foi apresentado lá no histórico, em que você tem um ambiente com o pó, a diferença é que você não joga o pó em todo o ambiente, mas você joga o pó direcionado nesse ponto, né? E aí você também já incide o laser de alta potência aqui, você vai como se você fosse realmente soldando camadas de material uma sobre a outra. Aqui você pode usar uma matriz, né? E você pode estar adicionando a geometria sobre essa matriz. É bem interessante que equipamentos desse aqui, você vê que são equipamentos de grande porte, eles necessitam de uma atmosfera controlada aqui dentro, né? E necessitam de atmosfera controlada aqui dentro. E a complexidade do movimento aqui, ele pode ser também bastante grande, né? Com a mesa com vários eixos de movimentação, para que haja acesso, né, a todos os ângulos de formação da imagem. Então, como a gente pode ver, tem muitas técnicas de manufatura aditiva, né? Então, por isso que ela está hoje em todos os âmbitos do mercado, né? Então, tamanha variedade de técnicas, ela permite a inserção da manufatura aditiva nos mais diversos segmentos de mercado, conforme demonstra o gráfico, né? Então, qual que é essa distribuição da manufatura aditiva? A indústria aeroespacial usa muito, e a parte industrial e de máquinas também usa bastante, né? A indústria automotiva, esses três seriam os campeões no uso. A outra seria a parte da medicina e da odontologia. Então, a gente vai na sequência aí abordar um pouco do que é usado em cada área, né? Então, na indústria aeroespacial, as aplicações aí vêm para prototipagem rápida de peças, para gerar ferramentas rápidas dentro das fábricas, dentro das oficinas, para fazer a reparação também, e para fazer peças finais de geometrias complexas e geometrias leves, né? Então, para obter objetos com objetos inteiriços de geometrias complexas, então você consegue poupar material e, de repente, fazer uma peça aí mais elaborada, com menor peso e que suporte uma carga igual a maciça ou a feita por métodos tradicionais.
A indústria automotiva, então a indústria automotiva também tem uma pegada bastante parecida com a aeroespacial, no sentido de requerer peças, às vezes, mais leve, né? Então, o carro mais leve também ele consome menos combustível, assim como o avião mais leve consome menos combustível. Então, aplicações também dentro da indústria para fazer gabaritos, para fazer ferramentas, acessórios e peças mesmo de uso final, como exemplo aqui desse encaixe do cinto de segurança, ou esse equipamento aqui na suspensão. A indústria automotiva, né? Então, curiosidade que desde a década de 1990, no início da década de 1990, as montadoras já tinham já usavam da manufatura aditiva, mas isso até seu uso era tratado assim como segredo empresarial, né? Então nem se fala que usa. Gera-se as peças, economiza-se ou tem alguns ganhos de performance, mas você não passa para frente. Então até por isso que a manufatura aditiva ela acaba não sendo tão divulgada por questões realmente estratégicas. Aí quais os benefícios, né? Agilidade no desenvolvimento, consolidação de peças, maior leveza, né? A consolidação de peças, que seria você faz maior facilidade de testes, né? E novas geometrias, inovação de produtos. Então, a indústria automotiva e esses benefícios também eu estendo, né, a gente pode estender para a indústria aeroespacial também. No industrial de máquinas, para estar tanto fazendo a parte das peças para as máquinas cada vez mais complexas, né, as máquinas industriais cada vez mais complexas, quanto para estar gerando peças ferramenta, né? Então, como eu falei lá atrás, a gente gera a matriz que vai receber a injeção de plástico, né? A gente gera a matriz que vai receber a fundição de metal. Então, esse segmento de mercado tem bastante uso da manufatura aditiva. Né? Então, por exemplo, você vai fazer a estampagem de uma geometria complexa, a matriz dela é feita a partir da manufatura aditiva, então você consegue um desenho com aerodinâmica ou com design muito mais orgânico e você faz a pura estampagem depois. Na engenharia civil, a produção de protótipos, né, para visualização, e também, agora, né, nenhuma das técnicas que foi abordadas aí, mas nessa adição de concreto em camadas também, para fazer a produção de casas, para fazer a produção de edificações, né, ou mesmo até para uso, para confeccionar algumas peças finais em estruturas mais complexas, né, com um arranjo mais orgânico. Na odontologia e na medicina, a gente pode ter a confecção de próteses internas e externas. Então, para a confecção de próteses internas é muito interessante o grau de detalhamento que a gente consegue, né? Então, a partir de uma ressonância, a gente pode obter o modelo exato de como é essa peça no corpo do paciente, e a partir do método de impressão, a gente consegue ter a dimensão exata e a porosidade exata para que o organismo receba esse material com a menor chance de rejeição possível, né? Próteses dentárias, ou as próteses externas também, com todo o ganho aí anatômico e estético, né? Estão presentes em modelos médicos, implantes cirúrgicos, ajudas externas, biofabricação e também guias de cirurgia. Então, você pode gerar um molde do corpo do paciente, daquela região do corpo do paciente, que vai ser, por exemplo, operada, e aí você consegue fazer uma prévia dessa cirurgia. Nos bens de consumo eletrônicos, a gente pode estar pensando aí em bens personalizáveis para atletas, por exemplo, de alto desempenho, né? Ou mesmo, de repente, uma palmilha anatômica, algo que seja personalizado e anatomicamente personalizado. A impressão de placas e circuitos eletrônicos é bem interessante. Nas instituições acadêmicas, isso pode estar sendo usado tanto para pesquisa quanto para uso indireto da tecnologia. Então, a gente esteve fazendo visita lá na Exalc também um dia, e eles lá no laboratório de química deles, eles tinham uma impressora 3D, e eles faziam as peças para usar no laboratório de maneira a ter uma melhor, digamos,
produtividade, né, dos seus experimentos lá e uma melhor produtividade mesmo no ambiente, né? Então, nas instituições acadêmicas pode ser usado tanto a pesquisas nesses novos materiais, nesses novos métodos de fabricação aditiva, ou como auxiliar dos processos dos processos que eles já trabalham costumeiramente. Na parte militar de governos, né, a parte estratégica, né, de ter armas talvez mais leves, que não possam ser identificadas por detector de metal e que sejam anatomicamente também preparadas para os seus soldados, na fabricação aqui de, por exemplo, armamentos lançador de projétil, ou mesmo para fabricação de drones, enfim. E as oportunidades que são nesse segmento, né, com as oportunidades que a gente visualiza. A gente tem algumas possibilidades de empreendimentos, você poderia estar fazendo, a gente enxerga de negócio, como aquisição de máquinas, né, que atendam às necessidades internas da sua empresa. Então, você já tem uma empresa, mas você adquire uma impressora 3D para fazer as coisas dentro da sua empresa. Você abre uma empresa para fabricar peças especiais que atendam às necessidades de outras empresas. Então, por exemplo, quando tem uma montadora ela tem várias empresas ao seu redor. Empresas que seriam empresas satélites, né? Então, você ser uma empresa que fornece equipamentos especiais para outras empresas. Ou, de repente, desenvolver uma fábrica de impressoras, né? Como é o caso de algumas empresas aqui no Brasil já, por exemplo, que fabricam suas impressoras, compram os componentes e montam as impressoras, também compram a matéria-prima dos filamentos e fazem seus filamentos. Ou você abrir uma distribuidora de equipamentos de marcas já reconhecidas, né? Você ser um distribuidor nacional de um equipamento, por exemplo, importado, expandir o uso desses equipamentos dentro do país. Fabricar objetos personalizados e decorativos, você comprar uma impressora e trabalhar, né, fazendo os objetos. Ou trabalhar como técnico e engenheiro no controle desses processos dentro de outras empresas. E, né, como que isso surge, qual que é o contexto disso com relação à indústria 4.0, né? Então, a gente tem aí a Revolução Industrial 1, 2, 3, como eu já falei, e hoje a quarta revolução, que envolve muito mais tecnologia, né? A questão da Big Data, da segurança cibernética, dos meios de fabricação autônomos, a inteligência artificial e a manufatura aditiva entra como um pilar nesse ponto, que ele traz personalização, complexidade e automatização no processo. A indústria 4.0 foi um termo que é recentemente usado, né? Começou em 2013, pelo governo alemão, mas ele está muito mais submetido às capacidades que a própria empresa tem de de controlar seus meios de produção, de investir na modernização e aí obter os lucros com essa modernização. Então, como estava falando, as diferentes pilares, né, da indústria 4.0, a manufatura aditiva aqui é um deles, né? Então, a gente, que a manufatura aditiva traz aí? Principalmente a possibilidade de se fazer uma personalização, fazer a personalização em massa, digamos assim, desses objetos, das peças, dos produtos que vão ser gerados aí. E, no contexto geral, segundo o relatório do World Economic Forum, né, da Fórum Econômico Mundial, o relatório do Futuro do Trabalho 2018, aponta que a manufatura aditiva, 41% das organizações mundiais usam manufatura aditiva, 49% das brasileiras fazem uso e vai ter uma maior expansão aí nos próximos anos. O sucesso da Stratasys, né,
ampliação impulsionada pela melhoria das tecnologias, né? Então, a Stratasys, que é uma das maiores empresas desse ramo no mundo, ela justifica esse crescimento a partir da flexibilidade de seus projetos, né? A partir da capacidade de seus profissionais de flexibilizar esses projetos, de unir diversas técnicas junto à manufatura aditiva também, e de trazer os resultados, né, a partir desse potencial tão amplo, né, da manufatura aditiva. Então, no contexto geral, no Brasil, a expansão acontece em vários segmentos e tamanhos de mercado, né? Ele alimenta a indústria 4.0 no país. Empresas de setores como automotivo, para fazer prototipagem, para fazer dispositivos de controle, né? Dispositivos com geometria complexa, a fabricação de produtos plásticos, né? Então a indústria de plástico também ela tem abraçado bastante, fornecido matéria-prima de qualidade, e o setor médico odontológico também tem bebido desta água, né? Tem se utilizado aí principalmente para estar fazendo as próteses externas e também, né, modelos de corpo, né, para estar fazendo uma boa cirurgia na sequência. E como que tem se desenvolvido no Brasil? Então, a ampliação das pesquisas e desenvolvimento tem tornado disponíveis informações sobre o projeto de impressoras 3D, a mão de obra jovem, engajada e tecnicamente capacitada. Tem surgido empresas de produção de filamentos, né, e adesão de empresas do ramo de polímeros no Brasil, e a maior adesão da BNT quanto à normatização desses parâmetros, né, e dos processos de impressão 3D para estar trazendo qualidade, né, qualidade e parametrização desses processos, né. Então, no Brasil, a manufatura aditiva ainda pode ser considerada no início e tem bastante caminho para expandir. A principal técnica usada é a FDM, mas a gente já observa que as impressoras de resina também já têm conquistado maior espaço, e aí a nível empresarial mesmo, as impressoras de maior porte, as impressoras metálicas e cerâmicas, aí elas já começam a ter um pouco mais de entrada também. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenha contribuído aí para a ampliação do conhecimento de vocês. E queria fechar com a frase que é o logo da nossa universidade, a USP, que é Scientias vinces, vencerás pela ciência. O conhecimento é o que nos faz seres humanos mais capazes e melhores profissionais e pessoalmente. Muito obrigado.